Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, né? Que a luz divina continue envolvendo sua mente, seu coração, das pessoas que você ama, da sua vida, enfim, de toda a sua caminhada. Pílula do Evangelho de hoje, o não julgamento. Olha, com certeza todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos dos mestres espirituais, né, de todas as épocas, são fundamentais, né, são estruturais. Mas se a gente pensa num prédio, e aquela velha história, para você construir um prédio grande a base tem que ser sólida, alguns ingredientes são fundamentais para essa base. A gente sabe que, né, de uma vida equilibrada tem que ter amor, tem que ter responsabilidade, né? Nós precisamos trabalhar paciência e uma série de outros ingredientes. Mas com certeza, para uma vida harmoniosa e feliz, um desses ingredientes precisa ser o não julgamento. E como é difícil não julgar, é ou não é? Como seria a sua vida se você conseguisse julgar menos? Procure imaginar isso aí. Meus amigos, a gente está tão acostumado a julgar que a gente às vezes nem se dá conta de que está julgando. No dia a dia a gente faz isso. Você quer ver uma coisa boba? Eu me lembro que um tempo atrás eu ia comer um pãozinho doce e ele estava dentro da sacolinha, né, na cozinha lá de casa. E na hora que eu abri, a sensação que eu tive era que esse pão, né, ele estava duro. Não sei porquê, estava rachado e tal. Eu achei que ele estava duro, que estava seco. E eu deixei para lá. Falei, não vou querer o pãozinho duro agora não. Né, eu acabei comendo outra coisa. E fui deixando. Aí passa um tempo, eu chego na cozinha e cadê o pão? Falei, mas jogaram o pão fora? Falei, não, eu comi o pão. Né, o pessoal lá de casa, não, eu comi o pão, Ricardo. Falei, mas por quê? Você fez uma torradinha gostosa? Não, o pão estava molinho, gostoso, novinho de ontem. Eu de ontem? Eu tinha julgado até a coloração do pão e nem peguei para poder testar. Parece uma coisa boba, gente, mas não é. Você veja, recentemente eu vi um texto lindo postado aqui no grupo mesmo sobre não julgamento que eu acho que determina bem o que é isso. Um pai que estava junto com o filho tinha 2 maçãs. Papai, eu trouxe uma maçã para você. E aí o pai todo feliz, vou comer uma maçã, e o filho vai e morde as 2 maçãs. Aí o pai fica triste, poxa, chateado, pô, meu filho mordeu as 2 maçãs. Aí imediatamente o filho surpreende o pai, aí dá da direita. Olha pai, essa daqui é que é a mais doce. Tá vendo só? O pai já tinha julgado que o filho queria pegar um pedaço de cada uma e o filho só queria oferecer a mais doce para o pai. Gente, não julgar é um exercício constante. Porque toda a ansiedade que a gente tem quanto ao futuro é um julgamento do futuro. Já parou para pensar nisso? Amanhã vai ser ruim. Não vai dar certo essa reunião. Essa minha doença vai piorar. Esse meu problema financeiro não vai funcionar. A conversa que eu vou ter com fulano vai ser complexa. Eu vou perder meu emprego. E por aí vai. Meu corpo não vai ficar legal. Toda ansiedade, presta atenção nisso, toda ansiedade que nos liga ao futuro é fruto de um julgamento que nós fazemos aqui no presente. Até para ter uma mente serena e um coração em paz, nós precisamos aceitar o convite de Jesus para não julgarmos. Quem não lembra do Evangelho? Sereis julgados na medida que julgais. Jesus, inclusive, a respeito da ansiedade, tem um versículo que eu acho extraordinário, Mateus 6, no versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Na verdade, o versículo completo é lindo, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, né? Deixai que cada dia cuide de si mesmo. E basta cada dia o seu próprio mal. Então Jesus convida, não julgueis o amanhã. Na história lindíssima de Buda, há um convite a viver o momento presente. Ele na floresta, chegavam aqueles discípulos todos, ele utilizava a natureza para mostrar como não o julgamento e a espera eram fundamentais. Dizia, tá vendo essa semente? Essa semente um dia virou essa árvore gigantesca, mas um dia era só uma semente. Quantas pessoas achavam que ela não ia vingar? Julgamento. Mas o tempo que nada julga, tudo vê e espera, assistiu essa semente crescer e florescer e virar essa árvore gigantesca com tantos frutos para doar. E nós poderíamos ficar aqui muito tempo, né? Então, meus amigos, o convite do nosso evangelho de hoje é não julgueis para não serem julgados, né? Não vamos julgar tanto. É muito importante a gente ficar atento, porque a gente faz micro-julgamentos o tempo todo, né? Uma pessoa fala uma coisa, você, poxa, ele podia ter dito de outra forma, né? Poxa, fulano devia ter feito isso e não fez. E a gente não sabe. A gente não sabe qual é a verdadeira realidade.
né? Tem um outro provérbio indiano, você veja que o julgamento é um desafio para tudo quanto é lugar, né? Provérbio indiano que diz: não julgueis uma pessoa até andar 7 dias com as suas próprias sandálias. Porque é fácil julgar alguém não vivendo a realidade daquela pessoa, né? Fácil dizer o que a gente acha que seria certo ou faria sem ter vivido o que aquela pessoa viveu. Então, meus amigos, nós que buscamos uma vida mais feliz, mais em harmonia, temos o dever de trazer a mente para o momento presente, né? De fazer nossas preces pedindo, né, forças a Deus e colocando no nosso coração o amor, porque o amor é um antídoto para o não julgamento. Porque quando a gente tem esse sentimento de compaixão genuína pelas pessoas ao nosso redor, a própria compaixão, que é filha direta do amor, nos impede de julgar. Né? Quando a gente olha para o futuro, mesmo inseguro com ele, mas você fala: eu tenho fé que Deus vai me abençoar, esse futuro vai ser maravilhoso. Então essa compaixão, esse amor com o seu próprio futuro, essa fé, essa entrega, faz com que naturalmente a sensação de julgamento desapareça. Eu acho que se eu tivesse olhado aquele pãozinho doce, tivesse pelo menos me dado o direito de pegá-lo, né? De fazer o teste, de deixar que o tempo mostrasse se realmente eu estava certo ou não, talvez naquele dia eu tivesse comido o pãozinho doce. Então, que Deus possa continuar te iluminando, abençoando, que o seu dia hoje seja iluminado, sem julgamentos, ou pelo menos com o mínimo possível, tá bom? Uma última técnica que é legal é, todas as vezes que você se vê julgando, anote: hoje eu julguei por causa disso, aconteceu aquilo. É sério, pega o seu celular aí, tem tantos programas de anotação. Hoje eu pensei aquilo e não deveria. Porque quando você começa a tomar consciência da quantidade de vezes que você julga durante o dia, essa consciência vai te libertando e vai nos ajudando a fazer escolhas melhores, né? Do que a gente ficar no piloto automático, de ficar tentando adivinhar o que é certo, o que é errado, julgando o futuro, julgando histórias dos outros e a nossa mesmo do passado, e consequentemente deixando de viver o presente, né? Que é tão lindo que a gente sabe se chama presente. Muita luz para você, para o seu coração, para a sua família, para a sua vida, para todo mundo que te rodeia, e que a gente possa se ver em breve em mais uma pílula do Evangelho. Não julgueis para não ser de julgados. Mandamento profundo, hein? Mandamento profundo. Até breve.